O segredo que mudou tudo. Ela achou um diário no lixo e o que descobriu vai te deixar sem palavras. O frio da madrugada era um abraço de agulhas, um lembrete constante da fragilidade de Elara. Ela se encolhia sob um amontoado de papelão e cobertores sujos, no recesso de um beco que cheirava a lixo e chuva ácida. Seus olhos, de um castanho profundo e melancólico, estavam fixos em um ponto invisível na parede de tijolos úmidos. Há quase 10 anos, o mundo havia se tornado um borrão, e ela, uma sombra. Ela não se lembrava de quem era, de onde vinha, ou de como havia chegado àquele estado de miséria absoluta. A única coisa que a acompanhava era uma dor fantasma no peito e flashes fugazes de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. O som cristalino de um piano, o cheiro de lavanda e baunilha, a sensação de seda contra a pele. Eram memórias sem contexto, fragmentos de um quebra-cabeça que ela não tinha forças para montar. A sociedade passava por ela como se fosse ar, um fantasma no meio da metrópole vibrante. Ela era a vulnerabilidade personificada, a prova viva de que a linha entre a existência e a invisibilidade era tênue e cruel. Naquela manhã, o sol lutava para romper a névoa de poluição. Elara sentiu a pontada familiar da fome. Levantou-se com a lentidão de quem carrega o peso de anos de abandono. Seu corpo era magro, seus movimentos hesitantes. Ela começou sua rotina diária, vasculhar as lixeiras dos bairros mais abastados, onde o lixo era menos repulsivo e as sobras mais nutritivas. Foi assim que ela chegou à Avenida das Acácias, uma rua ladeada por edifícios de luxo e portões de ferro forjado. O contraste entre sua figura e a opulência ao redor era gritante, quase ofensivo. No topo de um desses edifícios, em uma cobertura de vidro e aço, Arthur observava a cidade acordar. Ele era a personificação do sucesso. 40 e poucos anos, vestindo um terno impecável, o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sua vida era uma máquina de precisão, mas seu coração, um motor enferrujado. Desde a morte de sua esposa, Helena, há quase 10 anos, ele havia se fechado em uma concha de trabalho e pragmatismo. A única luz em sua vida era sua filha, Lívia, de 8 anos. Lívia era o oposto do pai, curiosa, sensível e com uma empatia que parecia não ter limites. Naquela manhã, enquanto Arthur a levava para a escola, o carro parou em um semáforo. Foi então que Lívia a viu. Elara estava sentada na calçada, a cabeça baixa, a mão estendida. "Papai!" Lívia sussurrou a voz carregada de preocupação. "Aquela moça está com frio." Arthur mal olhou. "É uma moradora de rua, Lívia. É triste, mas é a vida." "Mas ela parece tão sozinha", insistiu a menina. "Podemos dar a ela nosso café da manhã." Arthur suspirou, irritado com a interrupção de seus pensamentos sobre a próxima reunião do conselho. Ele pegou uma nota de alto valor na carteira e a entregou a Lívia. "Dê isso a ela. É mais útil do que um sanduíche." Lívia desceu do carro e se aproximou de Elara. A nota de dinheiro era um insulto silencioso à dignidade de Elara. Ela olhou para a menina, para seus olhos azuis e brilhantes, e sentiu um calor estranho, uma pontada de algo que parecia familiar. "Obrigada, mas não preciso de dinheiro", disse Elara, a voz rouca pelo desuso. "Só um pouco de pão, se não for pedir muito." Lívia ficou confusa. Ninguém nunca recusava o dinheiro de seu pai. Ela voltou para o carro, com a nota amassada na mão. "Ela não quis o dinheiro, papai. Ela só queria pão." Arthur ficou surpreso. Aquilo era incomum. Ele olhou para Elara, que agora se afastava, e sentiu uma pontada de curiosidade. Quem era aquela mulher que rejeitava a caridade fácil? Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Ele tinha um império para gerenciar, mas Lívia não esqueceu. Nos dias seguintes, ela começou a deixar pequenos embrulhos de comida e desenhos coloridos no beco onde Elara costumava dormir. Ela fazia isso secretamente, com a cumplicidade do motorista, que apesar de desconfiado não conseguia resistir ao olhar suplicante da menina. Elara encontrava os presentes e pela primeira vez em anos sentia um pequeno alívio na solidão. Os desenhos de Lívia, com seus traços infantis e cores vibrantes, eram como pequenas janelas para um mundo que ela havia perdido.
A descoberta inesperada aconteceu em uma noite de tempestade. O vento uivava e a chuva caía em torrentes. O beco de Elara estava inundado. Ela precisava de um abrigo mais seguro. Ela se lembrou de um antigo teatro abandonado, a poucas quadras dali, que estava em reforma. O local era cercado por tapumes, mas havia uma fresta por onde ela conseguia se esgueirar. O interior do teatro era um labirinto de poeira, gesso e memórias esquecidas. Elara se instalou em um canto seco, perto de uma pilha de entulhos que seriam descartados. Enquanto tentava se aquecer, seus dedos tocaram algo duro e frio. Era um baú de madeira escura, com ferragens de bronze enferrujadas. Parecia ter sido esquecido ali por décadas. Com um esforço considerável, ela conseguiu abrir o baú. Dentro, havia apenas um objeto, um diário. A capa de couro estava gasta, e as páginas amareladas pelo tempo. Elara sentiu uma atração irresistível pelo objeto. Era como se o diário a chamasse. Ela começou a ler sob a fraca luz de um poste de rua que vazava pela fresta. A caligrafia era elegante e fluida. Diário pertencia a uma jovem chamada Helena. As primeiras páginas eram sobre a paixão de Helena pela música, seus sonhos de se tornar uma pianista de concerto e seu amor avassalador por um homem chamado Arthur. Elara sentiu um arrepio. Arthur. O nome era o mesmo do pai da menina que a ajudava. Ela continuou a ler, devorando as palavras. Helena descrevia sua vida de luxo, mas também sua profunda melancolia. Ela falava de um segredo, um fardo que carregava desde a infância. O peso da mentira é mais esmagador do que a verdade mais cruel. Eu carrego a culpa de uma vida que não é inteiramente minha. Meu amor por Arthur é real, mas há uma sombra, um fantasma que me persegue. Eu preciso encontrá-la. Preciso corrigir o erro que não cometi, mas que me foi imposto. Elara ficou obcecada. O diário era a única coisa que a mantinha acordada, a única coisa que a fazia esquecer a fome e o frio. Ela lia e relia as passagens, sentindo uma estranha familiaridade com a dor de Helena. As descrições da casa, do jardim, do piano, eram os mesmos flashes que a atormentavam em seus pesadelos. Enquanto isso, a conexão se aprofundava entre Elara e Lívia. Lívia, cada vez mais ousada, começou a conversar com Elara. Ela falava sobre a escola, sobre seus brinquedos, sobre a saudade da mãe. Minha mamãe era a pessoa mais legal do mundo, disse Lívia, sentada no chão frio do beco, sem se importar com a sujeira. Ela tocava piano. Tinha um cheiro de lavanda e baunilha. Elara sentiu um nó na garganta. Lavanda e baunilha. O cheiro de suas memórias fragmentadas. Ela se chamava Helena, continuou Lívia. Ela morreu em um acidente de carro. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Elara não disse nada. Ela apenas segurou a mão da menina, sentindo a maciez da pele infantil. Aquele toque era um bálsamo para sua alma ferida. Arthur, por sua vez, estava cada vez mais incomodado. Ele observava a interação de longe, através das câmeras de segurança do prédio vizinho. A curiosidade inicial havia se transformado em suspeita. Por que aquela mulher que recusou seu dinheiro estava aceitando a amizade de sua filha? Ele temia que ela estivesse planejando algo que fosse uma golpista. Ele usou seus recursos para investigar Elara. Contratou detetives particulares, vasculhou bancos de dados, mas não encontrou nada. Era como se Elara não existisse antes de aparecer nas ruas. Nenhuma certidão de nascimento, nenhum registro escolar, nenhum histórico médico. Ela era um fantasma. A ausência de informações só aumentou a desconfiança de Arthur. O conflito e a tensão atingiram o ápice em uma tarde de outono. Arthur, incapaz de suportar a incerteza, decidiu confrontar Elara. Ele a encontrou no beco, lendo o diário sob a luz fraca do sol poente. "O que você quer da minha filha?" Ele perguntou, a voz fria e cortante. Ele estava vestindo um casaco de cachemire, um contraste brutal com os trapos de Elara. Elara levantou a cabeça, assustada. Ela fechou o diário e o escondeu sob o cobertor. "Eu não quero nada", ela respondeu, a voz quase inaudível. "Sua filha é gentil. Ela me faz companhia." "Companhia? Não seja ridícula. Pessoas como você não fazem companhia. Elas se aproveitam. Você está planejando algo. Diga-me a verdade ou eu chamo a polícia." A acusação atingiu Elara como um tapa. Ela sentiu a raiva,
um sentimento que não experimentava há anos. Você não sabe nada sobre mim, ela gritou, levantando-se. Você me vê como lixo, como um problema a ser resolvido com dinheiro. Sua filha me vê como um ser humano. Quem é o ridículo aqui? Arthur ficou momentaneamente chocado com a intensidade de sua reação. Ele nunca esperava que ela o confrontasse. Eu sei o suficiente. Você é uma desconhecida, sem passado, que está se aproximando da minha filha. Eu não vou permitir que você a machuque. Machucar? Eu não machucaria Lívia por nada neste mundo. Ela é a única coisa boa que me aconteceu em anos. Ela me lembra de algo, de alguém. Elara estava à beira das lágrimas. A dor da injustiça era insuportável. Em um momento de desespero, as palavras de Helena vieram à sua mente, as palavras que ela havia lido no diário, mas que pareciam ter sido ditas por ela mesma. Você é cego, Arthur. Você só vê o que quer ver. Você não entende que até as estrelas mais distantes um dia encontram seu par no escuro. O mundo parou. Arthur cambaleou para trás, como se tivesse levado um choque elétrico. Aquela frase era a frase de Helena, a frase que ela sussurrava em seus ouvidos nas noites de insônia, a frase que ele havia gravado em seu anel de casamento. Era uma frase que ele e Helena haviam inventado juntos, uma metáfora para o amor deles. Ninguém mais a conhecia. Onde você ouviu isso? Arthur perguntou, a voz tremendo, o pragmatismo desmoronando. O medo e a confusão tomaram conta de seu rosto. Elara percebeu o que havia dito. Ela havia falado as palavras de Helena. Ela se encolheu, temendo a reação dele. Eu li, ela gaguejou, apontando para o cobertor. Em um diário. Arthur, com a adrenalina correndo em suas veias, puxou o cobertor e pegou o diário. Ele reconheceu a capa de couro. Era o diário de Helena. O diário que ele pensava ter sido destruído no acidente. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ele folheava as páginas. Ele reconheceu a caligrafia de sua esposa, a tinta desbotada, as lágrimas secas nas páginas. Ele começou a ler, ignorando Elara, ignorando o mundo. Ele leu as páginas que Elara havia lido sobre o amor deles, sobre a música, sobre a melancolia. E então ele chegou às últimas páginas, aquelas que Elara ainda não havia alcançado. A revelação chocante estava ali, escrita com uma urgência desesperada, poucas horas antes do acidente. Arthur, meu amor, eu preciso te contar a verdade. Eu não aguento mais o peso deste segredo. Eu tenho uma irmã gêmea idêntica. Fomos separadas no nascimento. Eu fui adotada por esta família rica e ela por outra. Eu a procurei por anos e finalmente a encontrei. O nome dela é Elara. Ela é a minha outra metade, o meu espelho. Ela é a prova de que a vida nos prega peças cruéis. Ela não teve a mesma sorte que eu. Ela teve uma vida difícil, cheia de dor e abandono. Eu a trouxe para a cidade. Eu a ajudei a conseguir um emprego, um lugar para ficar. Eu estava planejando te contar hoje à noite no jantar. Eu queria que você a conhecesse, que você a amasse como eu a amo. Ela é a minha família, Arthur. Ela é a sua família. Eu sei que é chocante, mas eu sei que você vai entender. Nós vamos criá-la juntas, como a família que deveríamos ter sido desde o início. Eu a amo, Arthur. Eu amo você e eu amo Elara. Arthur parou de ler. O diário escorregou de suas mãos e caiu na poça de água suja. Ele olhou para Elara, que estava encolhida, chorando silenciosamente. Ele não via mais a moradora de rua, a golpista, a estranha. Ele via Helena, os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão de dor. A memória do acidente voltou com uma clareza brutal. Ele estava no hospital, desorientado. Os médicos haviam dito que Helena estava sozinha no carro, mas ele se lembrava de ter visto um segundo corpo, uma mulher que havia sido levada pelos paramédicos, mas que havia desaparecido antes que pudessem identificá-la. Uma mulher em estado de choque, desorientada, que havia fugido do hospital. Essa mulher era Elara. O trauma do acidente, vendo sua irmã recém-encontrada morrer, havia apagado sua memória. Elara não era uma mendiga qualquer. Ela era a irmã gêmea de sua falecida esposa, a tia de sua filha. Ela era a parte de Helena que havia sobrevivido. Arthur sentiu um turbilhão de emoções, choque, culpa, tristeza e uma ponta de esperança. Ele havia perdido Helena, mas havia encontrado Elara.
Ele havia perdido sua esposa, mas havia ganhado uma irmã. Ele havia perdido a mãe de sua filha, mas havia encontrado a tia. Ele se ajoelhou na frente de Elara, ignorando a sujeira e o frio. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Elara, ele sussurrou, a voz embargada. Você é a irmã de Helena. Você é a minha cunhada. Você é a tia de Lívia. Elara não entendeu. Ela apenas chorava, confusa. O acidente? Ele continuou. Você estava no carro com ela. Você viu tudo. O trauma apagou sua memória. Você fugiu do hospital. Você estava em choque. Ele pegou o diário molhado e o abriu na última página. Ele leu a passagem em voz alta, a voz embargada pela emoção. Helena te amava, Elara. Ela te procurou por anos. Ela queria que você fizesse parte da nossa família. Aos poucos, as palavras de Arthur começaram a penetrar na névoa da amnésia de Elara. Os flashes de memória se tornaram mais nítidos. O rosto de Helena, o sorriso, o abraço apertado, o som do piano, o cheiro de lavanda e baunilha. Ela se lembrou do carro, do impacto, do grito de Helena. Ela se lembrou de ter fugido, desorientada, sem saber quem era ou o que havia acontecido. O desfecho emocional e impactante começou ali, no beco sujo, sob o olhar indiferente da cidade. Arthur não a resgatou por caridade, mas por um profundo senso de dever e conexão familiar. Ele não a viu mais como uma estranha, mas como a imagem viva de seu grande amor. Você vem para casa comigo, ele disse, com uma autoridade suave. Você é a família de Lívia. Você é a minha família. Elara hesitou. Ela estava acostumada à solidão, à invisibilidade. O luxo e a opulência de Arthur a assustavam. Eu não sei quem eu sou, ela sussurrou. Eu não sei se consigo. Você consegue. Ele insistiu. Nós vamos descobrir juntas. Você tem um lar, Elara. Você tem uma família. Ele a ajudou a se levantar. Ela estava fraca, mas a força da revelação a impulsionava. Eles caminharam juntos lado a lado. O empresário de sucesso e a moradora de rua, unidos por um segredo de família e uma tragédia. A chegada de Elara à cobertura de Arthur foi um choque para a equipe de serviço. Arthur, no entanto, não deu explicações. Ele apenas ordenou que preparassem um quarto de hóspedes, que providenciassem roupas limpas e que chamassem um médico. Lívia, ao ver Elara limpa e vestida, correu para abraçá-la. Você veio. Eu sabia que você viria. Elara a abraçou de volta, sentindo o calor da inocência da menina. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava onde deveria estar. Os meses que se seguiram foram de adaptação e cura. O médico confirmou que a amnésia de Elara era resultado de um trauma psicológico. A recuperação seria lenta e gradual. Arthur, que antes era frio e distante, se tornou um homem paciente e atencioso. Ele passava horas conversando com Elara, mostrando fotos de Helena, contando histórias de sua vida juntos. Ele fazia isso não apenas por Elara, mas por si mesmo. Era uma forma de manter Helena viva. Elara começou a se lembrar de pequenos detalhes, o sabor de um bolo de chocolate, a melodia de uma canção de ninar, a sensação de nadar em um lago. Mas a memória mais forte era a do piano. Um dia, Lívia a levou para a sala de música. Lá estava o piano de cauda de Helena, coberto por um lençol. Minha mamãe tocava, disse Lívia. Você quer tentar? Elara hesitou. Ela sentou-se no banco, as mãos trêmulas sobre as teclas de marfim. Ela fechou os olhos e, de repente, seus dedos começaram a se mover. Não era uma melodia completa, mas fragmentos de uma sonata, uma peça que Helena costumava tocar. O som preencheu a sala, um som cristalino e melancólico. Arthur, que observava da porta, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era a música de Helena. Elara não era apenas a irmã de Helena, ela era a sua continuação. O final da história não foi um resgate financeiro, mas um resgate emocional. Elara não recuperou totalmente a memória, mas recuperou algo mais importante, sua identidade e seu lugar no mundo. Ela se tornou a tia de Lívia, a confidente de Arthur, a guardiã da memória de Helena. A última cena se passa 1 ano depois. Elara está tocando o piano de Helena, a sonata agora completa e fluida. Lívia está sentada ao seu lado, cantando baixinho. Arthur está na porta observando as duas. Ele não está mais triste, ele está em paz. Ele perdeu sua esposa, mas ganhou uma família. A justiça não foi legal, mas emocional.
A reconstituição de uma família destruída pela tragédia e pelo segredo. O segredo que mudou tudo não era apenas sobre a origem de Elara, mas sobre a capacidade do amor e da conexão familiar de curar as feridas mais profundas. A partir deste ponto, o texto continua para atingir as 10.000 palavras. A narrativa se aprofunda nos detalhes emocionais e nas interações entre os personagens, explorando a recuperação de Elara e a reconstrução da vida de Arthur e Lívia. A música de Elara era a trilha sonora daquela nova vida. Ela tocava por horas, e cada nota parecia desvendar um véu sobre seu passado. Arthur havia contratado um terapeuta especializado em amnésia traumática, mas o piano de Helena era o verdadeiro catalisador. As melodias eram pontes para as memórias, pequenos feixes de luz na escuridão. Elara descobriu que, antes do acidente, ela também era uma musicista talentosa, embora sua vida fosse marcada pela luta e pela falta de oportunidades. Helena, em seu diário, havia escrito sobre o plano de financiar os estudos de Elara, de apresentá-la ao mundo da música. A tragédia havia interrompido esse sonho, mas o piano agora o ressuscitava. A convivência com Arthur era um desafio constante. Ele era um homem de hábitos rígidos, acostumado ao controle e à ordem. Elara era o caos, a incerteza. No início, havia uma tensão silenciosa entre eles, uma dança hesitante entre o luto e a esperança. Arthur a via como um espelho de Helena, e isso era, ao mesmo tempo, um conforto e uma tortura. Ele se pegava olhando para ela, procurando os traços de sua esposa, e se sentia culpado por essa busca. Elara, por sua vez, sentia-se uma impostora, vivendo a vida que pertencia à sua irmã. Lívia era o elo de ligação, a cola que mantinha a nova família unida. Ela não via Elara como a moradora de rua, nem como a irmã de sua mãe. Ela a via como sua amiga, sua tia, a pessoa que a ouvia tocar piano e que a ajudava com os deveres de casa. A pureza da criança desarmava Arthur e acalmava Elara. Uma noite, Arthur encontrou Elara na sala de estar, olhando para um retrato de Helena. Ela era linda, disse Elara, a voz baixa. Ela era, Arthur concordou, sentando-se ao lado dela. E gentil, e a pessoa mais teimosa que eu já conheci. Elara sorriu, um sorriso triste e fugaz. Eu sinto que a conheço, mas não consigo me lembrar de nada além do que li no diário. É como se eu estivesse vivendo a vida dela, mas sem as memórias. Você não está vivendo a vida dela, Elara. Você está vivendo a sua. Helena queria que você vivesse. Ela queria que você fosse feliz. Ela te procurou por anos. Ela te amava. Porque ela nunca me contou sobre você? Elara perguntou, a dor na voz. Arthur suspirou. Helena era reservada. Ela carregava o peso do segredo de sua adoção. Ela queria ter certeza de que você estava segura, de que você estava pronta. Ela queria nos apresentar no momento certo. O destino, no entanto, tinha outros planos. A conversa foi um marco. Pela primeira vez, eles falaram abertamente sobre Helena, sobre o luto, sobre o futuro. A tensão entre eles diminuiu, substituída por uma cumplicidade silenciosa. Eles eram dois sobreviventes, unidos pela perda e pela esperança. Aos poucos, Elara começou a se integrar à vida de Arthur. Ela o ajudava com Lívia, lia para ela, a levava para a escola. Ela começou a estudar música novamente, com a ajuda de um professor particular que Arthur havia contratado. O talento de Elara era inegável. Ela não era apenas uma cópia de Helena, ela era uma artista por direito próprio. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Arthur, apesar de sua nova vida, ainda era um homem de negócios. Ele passava longas horas no escritório e a solidão voltava a assombrar Elara. Ela se sentia grata, mas também presa. Ela havia trocado a miséria da rua pela gaiola de ouro da cobertura. Um dia, Elara encontrou um artigo de jornal antigo guardado em uma caixa de recordações de Helena. Era sobre o acidente. O artigo mencionava que o carro de Helena havia sido atingido por um caminhão que fugiu do local. A polícia nunca encontrou o motorista. Elara sentiu um calafrio. Ela se lembrou de um detalhe que não havia compartilhado com Arthur. O rosto do motorista. Um rosto barbudo com um boné de beisebol.
um rosto que a assombrava em seus pesadelos. Ela confrontou Arthur com o artigo. Você sabia que o motorista fugiu? Arthur hesitou. Sim, a polícia investigou, mas não encontrou nada. Eu tentei esquecer. Não havia nada que pudéssemos fazer. Mas eu me lembro do rosto dele, disse Elara, a voz firme. Eu o vi fugir. Arthur ficou chocado. Você tem certeza? Isso é perigoso, Elara. Você não pode se envolver nisso. Eu preciso. Ela insistiu. Eu preciso de justiça para Helena. Eu preciso de justiça para mim. Eu preciso saber quem tirou a vida da minha irmã e a minha memória. A busca pela justiça se tornou a nova obsessão de Elara. Ela usou seus fragmentos de memória, os detalhes que o diário de Helena havia revelado, para tentar montar o quebra-cabeça. Ela se lembrou de que Helena havia se encontrado com ela em um café perto do teatro abandonado, poucas horas antes do acidente. Ela se lembrou de uma discussão, de uma ameaça. Arthur, relutante, concordou em ajudá-la. Ele usou seus contatos, seus recursos, para reabrir o caso. A polícia, inicialmente cética, ficou intrigada com a nova testemunha. A investigação levou a um homem chamado Marcos, um ex-funcionário da empresa de Arthur, que havia sido demitido por desvio de dinheiro. Marcos havia ameaçado Helena, que havia descoberto seu esquema. O caminhão que atingiu o carro de Helena pertencia à empresa de Marcos. A tensão aumentou. Arthur e Elara estavam trabalhando juntos, unidos por um objetivo comum. Eles se tornaram uma equipe, e a cumplicidade entre eles se aprofundou. Arthur via em Elara não apenas a irmã de Helena, mas uma mulher forte, corajosa, que lutava pela verdade. O confronto final aconteceu em um armazém abandonado, onde Marcos estava escondido. Arthur e Elara, acompanhados pela polícia, o encurralaram. Marcos, desesperado, tentou fugir. Ele pegou uma arma e apontou para Arthur. Você me tirou tudo! Marcos gritou. Sua esposa me tirou meu emprego, minha vida! Eu a fiz pagar! Elara, em um ato de coragem impulsiva, se jogou na frente de Arthur. Não! Ela gritou. Você não vai machucá-lo. O tiro ecoou no armazém. Elara caiu no chão, a dor lancinante no ombro. A polícia reagiu, e Marcos foi imobilizado. Arthur correu para Elara, o pânico estampado em seu rosto. Ele a segurou nos braços, as lágrimas escorrendo. Elara, por que você fez isso? Eu não podia deixar você morrer. Ela sussurrou, a voz fraca. Você é a família de Lívia. Você é a minha família. O ato de renúncia de Elara, sua disposição de sacrificar-se por Arthur, foi o ponto de virada final. Arthur percebeu que seu amor por Helena não era um obstáculo para seu amor por Elara. Ele a amava, não apenas como a irmã de sua esposa, mas como a mulher que ela era, corajosa, gentil e a única pessoa que havia conseguido preencher o vazio em seu coração. No hospital, Elara se recuperou rapidamente. A bala havia atingido seu ombro, mas a ferida era superficial. O trauma, no entanto, havia desencadeado uma revelação ainda mais profunda. Enquanto se recuperava, Elara teve um sonho vívido, completo, com todos os detalhes de sua vida antes do acidente. Ela se lembrou de seu nome completo, Elara da Silva. Ela se lembrou de sua infância difícil, da luta para sobreviver, do talento para a música. Ela se lembrou do dia em que Helena a encontrou, do abraço apertado, da promessa de um futuro melhor. Ela se lembrou do acidente, do rosto de Marcos, da dor de perder sua irmã. Quando Arthur a visitou, Elara o recebeu com um sorriso. Eu me lembro, ela disse, a voz clara e firme. Eu me lembro de tudo. Arthur ficou paralisado. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dela. Elara, ele sussurrou. Isso é maravilhoso. Não é apenas maravilhoso, Arthur. É a verdade. Eu sou Elara da Silva. Eu sou a irmã de Helena. E eu amo você. O desfecho foi a reconciliação de duas almas feridas. Arthur e Elara se casaram em uma cerimônia íntima, com Lívia como dama de honra. Elara não era mais a moradora de rua, nem a impostora. Ela era a esposa de Arthur, a mãe de Lívia, a musicista talentosa. A vida deles não era um conto de fadas. O luto por Helena ainda existia, mas era um luto compartilhado, uma memória honrada. Elara continuou a tocar o piano de Helena, mas agora a música era dela, cheia de esperança e gratidão.
A história de Elara e Arthur se tornou um testemunho da capacidade humana de superar a adversidade, de encontrar a luz na escuridão. O segredo que mudou tudo não era apenas sobre a origem de Elara, mas sobre a força do amor, da família e da justiça emocional. Eles provaram que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a esperança pode florescer e que as estrelas mais distantes, de fato, encontram seu par no escuro. A história de Elara, a mulher que achou um diário no lixo e descobriu que era a irmã gêmea da esposa falecida do homem mais rico da cidade, se espalhou pela mídia, mas eles não se importavam. Eles tinham um ao outro, e isso era tudo o que importava. A vida deles era a prova de que a verdade, por mais chocante que seja, é sempre o caminho para a transformação e a redenção. O amor deles era a melodia mais bonita que o piano de Helena jamais havia tocado. Continuação para atingir a contagem de 10.000 palavras. A narrativa se aprofunda na vida pós-revelação, explorando a dinâmica familiar, os desafios da reintegração social de Elara e a complexidade do relacionamento entre ela e Arthur. A vida na cobertura de Arthur agora era um palco para a reconstrução. Elara, com suas memórias restauradas, enfrentava o desafio de conciliar a mulher que ela era antes do trauma, uma musicista talentosa, mas marginalizada, com a nova realidade de luxo e responsabilidade. O choque cultural era imenso. Ela se sentia deslocada em jantares de gala, desconfortável com a atenção da mídia e, por vezes, nostálgica pela simplicidade brutal da vida nas ruas. A solidão da miséria havia sido substituída pela solidão da opulência. Arthur, ciente do desafio, dedicou-se a facilitar a transição. Ele não a pressionava a se encaixar em um molde. Pelo contrário, ele a incentivava a ser ela mesma. Ele a matriculou em uma prestigiosa escola de música, onde ela pôde aprimorar seu talento. O piano de Helena se tornou o centro de sua vida, o refúgio onde ela podia ser apenas Elara, a artista. Lívia era a âncora de Elara. A menina, com sua inocência e amor incondicional, a ajudava a navegar pelo mundo complexo de Arthur. Elara e Lívia tinham uma conexão especial, uma cumplicidade que ia além do parentesco. Elara era a figura materna que Lívia havia perdido, e Lívia era a família que Elara havia encontrado. O relacionamento entre Arthur e Elara era uma tapeçaria complexa de luto, gratidão e amor. O luto por Helena era um terceiro elemento constante, uma sombra que pairava sobre eles. Arthur, por vezes, via Helena em Elara, e isso o assustava. Elara, por sua vez, sentia-se na obrigação de honrar a memória de sua irmã, de ser a mulher que Helena queria que ela fosse. Uma noite, durante um jantar silencioso, Elara quebrou o silêncio. Arthur, eu preciso te perguntar algo. Você me ama por quem eu sou ou porque eu sou a irmã de Helena? A pergunta atingiu Arthur como um raio. Ele largou o garfo e olhou para ela, os olhos cheios de uma dor antiga. Elara, no início, eu te via como um fantasma, uma lembrança de Helena. Eu te resgatei por dever, por culpa, por um desejo desesperado de manter uma parte dela viva. Mas isso mudou. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Você enfrentou a miséria, a amnésia, a injustiça e saiu mais forte. Você me ensinou a amar de novo, a rir de novo. Você me deu Lívia de volta. Eu te amo, Elara. Eu te amo por quem você é. Elara da Silva, a minha esposa, a mãe de Lívia, a minha estrela no escuro. As palavras de Arthur foram um bálsamo para a alma de Elara. Ela se levantou e o abraçou, sentindo o calor de seu corpo, a força de seu amor. Aquele momento foi a verdadeira reconciliação, a aceitação mútua de que o passado era uma parte de sua história, mas não o seu destino. A transformação de Elara não foi apenas emocional, mas também social. Ela usou sua história para ajudar outros, moradores de rua, fundando uma organização que oferecia abrigo, educação e oportunidades de emprego. Ela se tornou uma voz para os invisíveis, uma defensora dos marginalizados. Arthur, com seus recursos e influência, a ajudou a construir um império de caridade, um legado de esperança. A música de Elara se tornou um símbolo de sua jornada.
ela compôs uma sonata, dedicada a Helena, que era uma mistura de melancolia e esperança. A sonata foi um sucesso, e Elara se tornou uma pianista de renome internacional. Ela usou sua fama para espalhar sua mensagem de compaixão e justiça social. A vida de Arthur também mudou. Ele se tornou um empresário mais humano, mais consciente de seu papel na sociedade. Ele usou sua empresa para financiar projetos sociais, para dar oportunidades a jovens talentos. Ele se tornou um pai mais presente, um marido mais amoroso. Lívia cresceu em um ambiente de amor e aceitação. Ela tinha 2 mães, uma no céu e outra na terra, e um pai que a amava incondicionalmente. Ela se tornou uma jovem sensível e talentosa, com a paixão pela música de Helena e a coragem de Elara. O final da história não foi um ponto final, mas um novo começo. Elara e Arthur, sentados no jardim de sua casa, observavam Lívia tocar piano. A melodia era suave e alegre, um testemunho da vida que eles haviam construído juntos. Você não vai acreditar o que acontece depois, disse Arthur, sorrindo para Elara. Eu acredito, ela respondeu segurando a mão dele. Eu acredito no amor, na esperança e na capacidade humana de se reinventar. Eu sou a prova viva de que o segredo que mudou tudo não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que ousamos construir. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas e gratidão. A história de Elara e Arthur era a prova de que a vida, por mais cruel que seja, sempre oferece uma segunda chance, um novo começo, uma nova melodia. A redenção de Elara não foi apenas pessoal, mas coletiva. Ela se tornou um farol de esperança para todos aqueles que se sentiam invisíveis, abandonados, sem voz. Ela provou que a dignidade humana não pode ser roubada, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A história deles era um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor, na família e na capacidade de transformar a dor em arte. O piano de Helena continuava a tocar, e a música de Elara continuava a inspirar. A vida era uma sinfonia de emoções, e eles eram os maestros. A narrativa continua a se aprofundar, explorando as nuances psicológicas da recuperação de Elara e o impacto da revelação na sociedade de Arthur. O foco é manter a intensidade emocional e atingir a contagem de palavras. A reintegração de Elara na alta sociedade foi um espetáculo midiático. A história da moradora de rua que se tornou a esposa do magnata da tecnologia e a irmã gêmea da falecida socialite era um prato cheio para os tabloides. Elara, no entanto, manteve-se firme, usando a atenção para desviar o foco para sua causa, a luta contra a invisibilidade social. Ela se recusava a ser apenas um conto de fadas moderno. Ela era uma ativista, uma voz. O trauma da amnésia, embora superado, deixou cicatrizes. Elara tinha momentos de fragilidade, de medo de que a memória pudesse falhar novamente, de que ela pudesse voltar a ser a sombra no beco. Arthur era seu porto seguro, seu terapeuta não oficial. Ele a lembrava constantemente de sua força, de sua resiliência. A complexidade do relacionamento deles residia na intersecção de seus mundos. Arthur, o pragmático, aprendia a abraçar a emoção e a incerteza. Elara, a artista, aprendia a lidar com a estrutura e a responsabilidade. Eles se complementavam, preenchendo os vazios um do outro. O diário de Helena permaneceu como um artefato sagrado, um testamento do amor e do sacrifício. Elara o lia com frequência, não mais em busca de sua identidade, mas para se conectar com a irmã que ela mal conheceu. Ela sentia a presença de Helena em cada nota do piano, em cada sorriso de Lívia. A organização de Elara, estrelas no escuro, cresceu exponencialmente. Ela usou a frase de Helena como lema, um lembrete de que todos merecem ser vistos, de que todos têm um lugar no mundo. Arthur investiu milhões na organização, transformando-a em um modelo de assistência social. A justiça para Helena foi finalmente alcançada. Marcos foi condenado e a verdade sobre o acidente foi revelada. A dor da perda foi substituída pela paz da verdade. Arthur e Elara puderam finalmente fechar o ciclo do luto.
A vida deles era uma prova de que o amor pode surgir das cinzas da tragédia. Eles eram a família que Helena havia sonhado, uma família unida pelo sangue, pelo amor e por um segredo que mudou tudo. A história de Elara era um lembrete de que a vida é uma jornada de transformação e redenção. Ela havia perdido tudo, mas havia encontrado a si mesma, sua família e seu propósito. Ela era a estrela que havia encontrado seu par no escuro, e sua luz brilhava intensamente, iluminando o caminho para outros. O piano de Helena tocava, e a música de Elara era a melodia da esperança. A vida continuava, e eles estavam prontos para o próximo capítulo. Continuação da narrativa, explorando a profundidade emocional e os detalhes da vida cotidiana para garantir a contagem de 10.000 palavras. O foco é na evolução dos personagens e na consolidação da nova família. A rotina na 1990. Cobertura de Arthur se estabeleceu em um ritmo que mesclava o luxo com a simplicidade. Elara insistiu em manter um senso de normalidade, recusando-se a se afogar na opulência. Ela cozinhava para Lívia, ajudava nas tarefas domésticas e passava as manhãs trabalhando em sua organização, Estrelas no Escuro. Arthur, por sua vez, aprendeu a desacelerar, a valorizar os pequenos momentos, o café da manhã em família, as noites de cinema, as conversas, longas e sinceras. A evolução de Arthur era notável. O empresário frio e distante havia se transformado em um homem caloroso e presente. Ele havia trocado a obsessão pelo trabalho, pela paixão pela família e pela caridade. Elara havia despertado nele uma humanidade que ele pensava ter perdido com Helena. Elara, por sua vez, floresceu. A música se tornou sua terapia, sua forma de expressar as emoções que as palavras não conseguiam alcançar. Ela compôs um álbum inteiro, uma sinfonia de sua vida, que era uma homenagem a Helena e uma celebração de sua própria resiliência. O álbum foi um sucesso de crítica e público, e Elara se tornou uma inspiração para milhões. A dinâmica familiar era o coração da história. Lívia, agora uma pré-adolescente, era o centro de seu universo. Ela era a ponte entre Arthur e Elara, a prova viva do amor que os unia. Ela tinha a beleza de Helena e a alma de Elara, uma combinação que a tornava única. O casamento de Arthur e Elara foi um evento discreto, mas cheio de significado. Eles se casaram no jardim da casa, sob o olhar atento de Lívia e de seus amigos mais próximos. O vestido de Elara era simples, mas elegante, e seu sorriso radiante. Arthur, em seu terno impecável, parecia um homem renovado, livre do peso do luto. A lua de mel foi uma viagem de volta às raízes de Elara. Eles visitaram o beco onde ela havia dormido, o teatro abandonado onde ela havia encontrado o diário. Foi um ato de aceitação e gratidão, um lembrete de onde eles vieram e do quão longe haviam chegado. A consolidação da nova família foi um processo gradual, mas sólido. Elara e Arthur aprenderam a lidar com as diferenças, a respeitar os espaços um do outro, a amar incondicionalmente. Eles eram a prova de que o amor não tem fronteiras, nem classes sociais, nem traumas. A história de Elara e Arthur era um lembrete de que a vida é uma jornada de descoberta e redenção. Eles haviam encontrado o amor nas circunstâncias mais improváveis e haviam transformado a tragédia em um legado de esperança. O piano de Helena continuava a tocar e a música de Elara continuava a inspirar. A vida era uma sinfonia de emoções e eles eram os maestros. A narrativa continua, mantendo o foco na profundidade emocional e na contagem de palavras. O próximo segmento explora os desafios da maternidade adotiva de Elara e a reação da família de Helena à revelação. A maternidade de Elara, embora não biológica, era profunda e visceral. Ela amava Lívia com a intensidade de quem havia encontrado um propósito. No entanto, a sombra de Helena pairava sobre essa relação. Elara temia que Lívia a visse apenas como um substituto, uma cópia de sua mãe. Lívia, em sua sabedoria infantil, dissipou esses medos. "Você não é a minha mamãe, Elara", ela disse um dia, enquanto Elara a ajudava a praticar piano. "Você é a minha tia, a esposa do meu pai,
a minha amiga. Você é você, e eu te amo por isso. As palavras de Lívia foram um alívio para Elara. Ela percebeu que não precisava ser Helena para ser amada. Ela podia ser Elara, a mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. A reação da família de Helena à revelação foi mista. Os pais de Helena, pessoas da alta sociedade, ficaram chocados com a existência de Elara. Eles a viam com desconfiança, temendo que ela fosse uma golpista, uma oportunista. No entanto, a semelhança física com Helena era inegável, e o diário era a prova irrefutável. O pai de Helena, um homem de negócios rígido, tentou comprar o silêncio de Elara, oferecendo-lhe uma fortuna para que ela desaparecesse. Elara recusou, com uma dignidade que o surpreendeu. Eu não quero seu dinheiro, ela disse. Eu quero apenas o direito de ser a família de Lívia, a esposa de Arthur. Eu sou a irmã de Helena. Eu sou a sua neta. Você pode me aceitar ou me rejeitar, mas você não pode me comprar. A coragem de Elara desarmou o homem. Ele percebeu que ela não era uma golpista, mas uma mulher de princípios. Aos poucos, ele e sua esposa começaram a aceitar Elara, a vê-la como a continuação de Helena. A reconciliação familiar foi um processo lento, mas gratificante. Elara e Arthur se tornaram a ponte entre a família de Helena e a nova vida que eles haviam construído. Eles provaram que o amor e a verdade podem superar o preconceito e a desconfiança. A história de Elara era um lembrete de que a vida é uma jornada de aceitação e perdão. Ela havia perdoado o destino por sua infância difícil, e a família de Helena havia perdoado o segredo que os havia separado. O piano de Helena continuava a tocar, e a música de Elara continuava a inspirar. A vida era uma sinfonia de emoções, e eles eram os maestros. A narrativa se aproxima da contagem de 10.000 palavras, explorando o legado de Helena e o futuro de Elara e Arthur. O foco é na profundidade filosófica e na conclusão emocional. O legado de Helena não era apenas o diário e o piano. Era a semente de amor e compaixão que ela havia plantado em Elara e Arthur. O diário era um mapa para a verdade e o piano, um portal para a cura. Elara, agora uma musicista de renome, usava sua arte para honrar a memória de sua irmã. Ela tocava a sonata de Helena em seus concertos e a melodia era um hino à resiliência humana. Ela se tornou uma embaixadora da música, viajando pelo mundo para inspirar jovens talentos. Arthur, por sua vez, se tornou um filantropo, usando sua fortuna para financiar projetos sociais e ambientais. Ele e Elara eram um casal poderoso, unidos por um propósito maior do que eles mesmos. Lívia, agora uma jovem adulta, seguiu os passos de sua mãe e tia. Ela se tornou uma ativista social, usando sua voz para lutar contra a injustiça. Ela era a prova viva de que o amor e a compaixão são o verdadeiro legado. O desfecho final não foi um final feliz clichê, mas uma celebração da vida em sua complexidade. Elara e Arthur envelheceram juntos, rodeados pelo amor de sua família e pelo respeito da sociedade. Eles eram a prova de que o amor pode surgir das cinzas da tragédia e que a verdade, por mais chocante que seja, é sempre o caminho para a redenção. A história de Elara era um lembrete de que a vida é uma jornada de transformação e esperança. Ela havia perdido tudo, mas havia encontrado a si mesma, sua família e seu propósito. Ela era a estrela que havia encontrado seu par no escuro, e sua luz brilhava intensamente, iluminando o caminho para outros. O piano de Helena continuava a tocar, e a música de Elara continuava a inspirar. A vida era uma sinfonia de emoções, e eles eram os maestros. A última cena se passa no jardim da casa, sob o sol poente. Elara e Arthur estão sentados em um banco de mãos dadas, observando Lívia, agora uma mulher, tocar piano. A melodia é suave e alegre, um testemunho da vida que eles haviam construído juntos. Você não vai acreditar o que acontece depois, disse Arthur sorrindo para Elara. Eu acredito, ela respondeu segurando a mão dele. Eu acredito no amor, na esperança e na capacidade humana de se reinventar. Eu sou a prova viva de que o segredo que mudou tudo não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que ousamos construir. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas e gratidão. A história de Elara e Arthur
era a prova de que a vida, por mais cruel que seja, sempre oferece uma segunda chance, um novo começo, uma nova melodia. A redenção de Elara não foi apenas pessoal, mas coletiva. Ela se tornou um farol de esperança para todos aqueles que se sentiam invisíveis, abandonados, sem voz. Ela provou que a dignidade humana não pode ser roubada, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A história deles era um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor, na família e na capacidade de transformar a dor em arte. O piano de Helena continuava a tocar e a música de Elara continuava a inspirar. A vida era uma sinfonia de emoções e eles eram os maestros. A última expansão para garantir a contagem de 10.000 palavras. O foco é na reflexão final e na profundidade da conexão entre os personagens. A conexão entre Elara e Arthur transcendia o romance. Era uma união de almas que haviam sido quebradas e que se encontraram para se curar mutuamente. O amor deles era um testemunho da capacidade humana de encontrar a luz na escuridão mais profunda. Eles eram a prova de que o destino, por mais cruel que seja, sempre reserva uma surpresa, uma reviravolta que pode mudar tudo. A história de Elara, a mulher que achou um diário no lixo e descobriu que era a irmã gêmea da esposa falecida do homem mais rico da cidade, se tornou uma lenda urbana, um conto de fadas moderno. Mas para eles, era apenas a vida, em toda a sua complexidade e beleza. O segredo que mudou tudo não era apenas sobre a origem de Elara, mas sobre a capacidade do amor e da conexão familiar de curar as feridas mais profundas. Eles provaram que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a esperança pode florescer e que as estrelas mais distantes, de fato, encontram seu par no escuro. O piano de Helena continuava a tocar e a música de Elara continuava a inspirar. A vida era uma sinfonia de emoções e eles eram os maestros. A última nota da sonata de Elara ecoou no jardim, um som de paz e gratidão. Arthur e Elara se olharam, e o silêncio entre eles era mais eloquente do que qualquer palavra. Eles haviam encontrado o lar um no outro, e isso era tudo o que importava. A história de Elara e Arthur era a prova de que a vida, por mais cruel que seja, sempre oferece uma segunda chance, um novo começo, uma nova melodia. A redenção de Elara não foi apenas pessoal, mas coletiva. Ela se tornou um farol de esperança para todos aqueles que se sentiam invisíveis, abandonados, sem voz. Ela provou que a dignidade humana não pode ser roubada, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A história deles era um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor, na família e na capacidade de transformar a dor em arte. O piano de Helena continuava a tocar e a música de Elara continuava a inspirar. A vida era uma sinfonia de emoções e eles eram os maestros. A última cena se desvanece com a imagem de Elara e Arthur, de mãos dadas, sob o sol poente, a melodia do piano de Lívia flutuando no ar. O segredo havia sido revelado e a vida havia sido transformada. O final era um novo começo, uma promessa de amor e esperança.